Hilel, Shammai e os ensinos de Jesus, né? Nessa aula, por exemplo, aqui tem uns tópicos que a gente vai falar que é sobre o judaísmo e Zugote, para tentar entender todo esse contexto. Vida e ensinamentos de Hilel, vida e ensinamentos de Shammai também, debates, inclusive, que tem ali entre Shammai e Hilel, e o Jesus, né, sobre o divórcio à luz dos debates entre Shammai e Hilel, né? Eu acho que teve até outra hora lá no grupo que a gente até falou, né, sobre essa questão do divórcio entre Hilel e Shammai, né, que é uma questão bem interessante. E a gente vai adentrar aqui no judaísmo exugote agora, tá? Assim, a gente tem aqui que a era dos zugotes, que foi ali em 500 da era, antes da era comum, ou seja, antes da era cristã, até 70 da era comum, da era cristã, né? A tradição judaica vai falar sobre essa questão, o desenvolvimento da teologia e da interpretação bíblica passada ali oralmente, né? Foi até coisas que a gente viu um pouquinho na aula passada, né? Que a gente chegou a entrar nessa questão da Beit Shammai e da Beit Hillel. E a era do Tanaim foi ali por volta de 70 a 220 da era cristã. E ali a gente vai estudar, vai ver sobre as tradições e a opinião orais, juntando ali os escritos na Mixinah. Foi praticamente nesse período. E dentre essas eras aqui, tanto da era dos Zugótios quanto a era dos Tanaim, aqui bem nesse meio, você tem os escritos do Novo Testamento surgindo, né? E a gente tem também aqui, por exemplo, a era dos Amoraim, que foi de 220 a 500 da era cristã. A Mixná é suplementada por um comentário autoritário. Aqui a gente vai falar que é a Guemará, né, que propõe o Talmud de Jerusalém e da Babilônia. Isso, inclusive, foram questões que a gente viu na aula passada, né? E entre, por exemplo, a era dos Tanaim e a era dos Amorim, você tem o surgimento da igreja denominada por não-judeus, tá? E o início do judaísmo rabínico também. E partindo aqui, por exemplo, dessa questão, você tem o desenvolvimento do judaísmo rabínico em judaísmo, tá? E a gente vai falar aqui, por exemplo, sobre os 5 sábios Zugote. Aí tem aqui o nome deles, né? Você tem aqui o Nassir e o Avid Beit Din, né? E aí você tem aqui os nomes deles. Pode continuar? Ou vocês vão parar para dar uma explicada? Pode continuar? Roberto, só confirmando, o nascimento dos não-judeus seria a Igreja Católica? É que não quis falar isso? Isso, porque ali, tipo assim, não exatamente a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela foi colocada ali bem posteriormente, né? Na realidade, foi como oficial praticamente no terceiro a quarto século. Aí tem geralmente, não tem muita unanimidade histórica sobre essa questão. Tem pessoas que vão falar terceiro século, outras vão dizer quarto século. Mas, ou seja, o que acontece? A igreja ela foi se tornando cada vez mais gentílica devido à grande animosidade que se levantou entre as autoridades judaicas e as autoridades cristãs naquele momento. Porque até então, lá no primeiro século, você tem o cristianismo, vamos assim dizer, como uma das vertentes do judaísmo, né, que é praticamente o messianismo ali, daquelas pessoas que criam que Yeshua é o Mashiach de Israel. Hoje você tem um grupo muito semelhante a isso, que é o grupo Rabad, que grande parte ali desse grupo também acredita que o Rebbe de Lubavitch é Mashiach. E está tudo bem para o judaísmo, mas eles são por que eles são aceitos no judaísmo? Eles são formados ali com grande parte por um corpo de judeus, né? E a questão do cristianismo lá, eles foi se tornando cada vez mais gentílico. E o que aconteceu? Nisso, eles se separaram das raízes da fé, né? Ou seja, daí você vai ver um monte de coisas que vai entrar o Concílio de Nicéia, vai entrar também o Concílio de Laodiceia, onde eles vão fazer um rompimento com o judaísmo. E por isso, hoje se tem essa distância, muitas das vezes, da interpretação das escrituras, porque em cima de um livro que é semita, como o Novo Testamento e os demais livros também, que hoje eles se separaram dessas raízes. Não só das raízes, mas também das festas judaicas, que seriam conhecidas como os moedim judaicos. Isso se tornou cada vez mais distante, né? A igreja foi se tornando, vamos dizer, cada vez mais distante, e o judeu, a igreja para o judeu se tornou uma zona proibida. Né? Inclusive, dali se saiu o quê? Que a gente sabe aí por século. Veio o antissemitismo dentro do cristianismo. Inclusive, até hoje, a gente tem resquício desse antissemitismo dentro do cristianismo, devido a essa questão de se tornar cada vez mais gentílica. Mas essas declarações, ela vem de lá da patrística, lá de trás, né, que adentrou por mais de 2000 anos na igreja.
E às vezes as pessoas elas carregam essas coisas, elas não sabem de onde veio. E isso porque a igreja ela se tornou cada vez mais gentílica, ao ponto de totalmente se desligar da sua raiz. Ou seja, o Concílio de Nicéia ele resolveu simplesmente, ou os pais da igreja, vamos assim dizer, se desligar completamente das raízes em nome de todos os cristãos, o que é uma cena bem triste, na verdade. Roberto, eu queria acrescentar na pergunta do Marcos, né? Algo que você falou que é bem interessante. Ele perguntou se a Igreja Católica surgiu no primeiro século. Como sistema religioso, não. Mas o termo grego katoluros, que você conhece como católico geral universal, já foi citado por Inácio de Antioquia, quando escreveu a carta aos Magnésios. Inclusive, ele foi o primeiro a ensinar sobre separar o termo judaísmo, né, do suposto cristianismo que surgiria, e até mesmo dizer que a lei está obsoleta, né, e até mesmo citar que o dia santo seria o domingo, né, e não o Shabat. Mas quando eu falo domingo, não seria o domingo do calendário gregoriano, mas seria um anacronismo, assim dizendo, do dia 1º do calendário juliano. Seria o dia do Deus Sol. Tá? Que é bem interessante. Algumas perspectivas que a Roberta trouxe é bem interessante. Alguns teólogos e historiadores vão falar que a Igreja Católica, como sistema religioso, surgiu no século IV. Isso, entre aspas, é uma verdade. A Igreja Católica surgiu como organismo, como sistema, no século IV, após o Concílio de Nicéia de 325. No ano 313 da Era Comum, houve o Edito de Milão, onde houve a liberdade religiosa, no caso em Roma. E esse sincretismo trouxe aí, através dos concílios, né, um certo tipo de cristianismo sincrético, né, através dos concílios. Agora, a Igreja Católica Apostólica Romana, tá, ela surgiu no Grande Cisma de 1051, depois de Cristo. Então, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela surgiu 1000 anos depois de Cristo, no Grande Cisma do Oriente e do Ocidente. Essa vertente que eu estou trazendo também é compartilhada pelo pastor David Young, que foi o meu professor no CATES na época, e ele é um doutor em História da Igreja. Tá? Uma vertente também compartilhada pelo Dr. Rudwig Zirma, que também foi meu professor de História da Igreja. Então é bem interessante essa perspectiva, porque a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa surgiu em 1051, e junta com a Igreja Católica Apostólica Romana também, que surgiu em 1051. Antes disso, não existia uma Igreja Católica, mas não era uma igreja definida com a romana, mas sim era uma igreja, como que eu posso dizer para vocês, seria igrejas católicas que eram ecumênicas. Cada um tinha sua vertente de interpretação. Tá ok? Então é bem interessante isso. Pode continuar, viu, Roberto? Muito bom, pastor Keston. Lembrando também que teve até uma divisão ali entre a igreja oriental, né, que a igreja ortodoxa, da ICA também, e eles se dividiram lá atrás, né, por não aceitar, por exemplo, o pastor Keston tocou nessa questão aí do domingo, né, realmente eles tiraram, isso daí aconteceu lá atrás, né, essa questão, por exemplo, do Shabat, né, da observância, foi realmente no concílio de Laodiceia, enquanto de Pêssamo houve uma separação no concílio de Nicéia, né, das raízes da fé. E, assim, é bem interessante a gente observar esse tipo de questão, porque você vai ver muito isso quando você começar a estudar e observar a patrística. E ela traz todas essas questões aí à tona. Por exemplo, quando a gente for observar,
lá atrás, você vai observar que se a patrística ela está tentando combater que você mantenha o sábado, é porque os cristãos eles estavam mantendo o sábado. Essa é a questão. E aí, isso foi... E eles levaram o quê? Foi em torno de, eu acho que de 400 anos, né, por aí, até eles tirarem isso da igreja. Demorou 400 anos. Pêssah estava no meio para ser arrancada também, que é a Páscoa judaica. Mas não foi. Glória a Deus por isso. Porque Na se hoje você fosse comemorar... Roberto, na realidade, a Páscoa bíblica mesmo, né? Ela foi arrancada, entre aspas. Isso, a Páscoa bíblica, concílio, sim. no Concílio de Antioquia de 341, a festa da deusa Ishtar se tornou a Páscoa do cristianismo, né? Então, eles fizeram um sincretismo e fizeram uma divisão entre Páscoa cristã e Páscoa judaica. Isso é uma heresia muito grande, porque Páscoa na Bíblia é uma coisa só. Então, houve esse problema aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Então, quer dizer que, no caso, seria como é que fala? Uma tradição mesmo do catolicismo, essa deusa entrar na Páscoa? Você quer responder, Roberto? A gente pode responder junto, não tem problema não. Assim, só vou dar um adendo aqui. A questão, por exemplo, foi que o cristianismo, né, durante séculos, ele simplesmente cristianizou o paganismo, vamos assim dizer. E você tem aí mais algo sendo cristianizado, né, que é essa questão do paganismo. Até a questão do Deus Sol ali, citado pelo pastor Cass, do porquê do domingo, né? Até que a gente já sabe que quando foi instituído por Constantino, na realidade nem convertido foi. Basta você olhar a história de Constantino por aí, né? E aí, o imperador, né? E aí você vai observar que teve muitas coisas. Agora, tem cristãos que vai olhar, por exemplo, que isso é um lado positivo. Você paganizar, tipo assim, você cristianizar o paganismo. Só que, assim, também vai ter pessoas que vão olhar isso para um lado negativo. Por quê? Porque você vai arrancar ali as raízes judaicas e o significado real de determinado texto. E é o que acontece hoje, entendeu? Em relação a todas essas questões. Incluindo festas, por exemplo, o cristianismo comemora festas que não são designadas por Deus na Torá, ao invés de comemorar as festas que estão designadas por Deus na Torá. E então isso daí surgiu-se com um problema com o século. E hoje, para você tentar tirar, para você ver, de onde que vem, então, quando o pastor Kess ele menciona sobre a questão da deusa da primavera, né, que seria justamente a Ostra aí, por exemplo, porque isso daí dá para você ver melhor em inglês, né, que você coloca lá que Yester, né, ali. Em português, eles fizeram a tradução certa, né, que vem lá do aramaico, alguma coisa do tipo assim. Mas em inglês não. É por isso que você tem a associação do coelhinho, e a gente, como imita tudo de americano, tem o coelhinho da Páscoa, o ovinho, porque essa deusa ela trabalhava com a fertilidade, inclusive, com os ovinhos e tudo isso. E o que isso tem a ver com a escritura? O que isso tem a ver com o judaísmo? Isso se tornou uma zona, ou seja, um judeu, quando olha para um cristão falando que isso está na Bíblia, porque na cabeça dos judeus está na Bíblia, e aí ele vai falar, gente, isso não pode ser o nosso Messias, porque isso não tem nada a ver com o judaísmo. De onde que tiraram isso? Para você ter noção. Olha a distância que foi ficando em relação a... A gente ficou tão distante teologicamente falando, entendeu? Eu achava que era só uma modinha Mas então existiu mesmo isso, né? Não foi uma modinha que apareceu tempos atrás. Não. Não foi uma modinha só, não. E isso, por exemplo, não sou eu que falo, por exemplo. Isso também, quem registra esse tipo de situação é o pessoal do Oni For Israel Ministries, inclusive, que é uma das maiores vertentes israelitas. Eles também vão mencionar sobre essa questão de Ostra ali, da deusa da primavera, que foi colocado ali Yester, né, no hebraico, que a Bíblia, inclusive, da versão da King James, ela traduz, por exemplo, como Yester erroneamente em inglês. De Ostre, né? Que ela justamente seria essa deusa associada à primavera. E ela seria ali para celebrar o festival, inclusive ali da ressurreição do Messias, ou seja, algo que não tem nada a ver com Passover, que não tem nada a ver com Pessah, por exemplo, nada a ver com Pessah. E isso adentrou, e às vezes as pessoas elas fazem tais comemorações, elas não sabem de onde veio. Para você ter uma noção, por exemplo,
Eu vou ler aqui para você a carta do imperador a todos os não presentes no concílio. Isso aqui foi uma carta lá sendo enviada lá de Eusébio, né? Lá na página 18 e 20 vai mencionar o seguinte: foi declarado particularmente indigno para este, o mais sagrado de todos os festivais, seguir o costume, o cálculo dos judeus que sujaram suas mãos com os crimes mais temorosos e cujas mentes estavam cegas. Ao rejeitar o seu costume, podemos transmitir aos nossos descendentes o modo legítimo de celebrar Pêssah, ou seja, não vamos celebrar Pêssah conforme os judeus, a gente vai fazer o nosso próprio modo legítimo. E aí continua: não devemos, portanto, ter nada em comum com os judeus, pois o Salvador nos mostrou outro caminho. Desejamos, queridos irmãos, apartar-nos da detestável companhia dos judeus. E assim você tem Pêssah, por exemplo, nessa questão, sendo completamente ali, ó, distanciado das raízes. Roberta, eu posso contribuir com um detalhe aí? Claro que pode. Com a pergunta da Fátima. Eu vou citar algumas coisas que você não citou. Constantino, além dele ser um analfabeto, ele era um grande político, né? E a forma que ele teve de unificar a questão de Roma foi apregoar o sincretismo religioso. Pelo fato de existir duas grandes religiões, o cristianismo surgindo, né, de uma forma bastante dividida, né? O cristianismo nunca foi monolítico. Estava existindo uma guerra muito grande entre os trinitaristas e os mitraístas, né, que é bem interessante, e a briga entre o cristianismo, né, e o mitraísmo, que seria a religião do Deus Sol. Então, Constantino estava tendo um problema muito grande com a questão dos bárbaros também, que são os povos góticos ali, que os povos nórdicos, que eles vinham ali e começavam a atacar Roma, e Roma, enfraquecida na questão política, estava sendo praticamente quase derrubada ali. Então, qual que foi a jogada de Constantino? Ele perseguiu o cristianismo e ele viu que o cristianismo crescia cada vez mais. Então, ele fez o quê? Através do Edito de Milão de 313, ele decretou a liberdade religiosa, viu qual que seria a vertente do cristianismo que seria mais fácil de se adaptar à questão da crença de muitos romanos, que seria a crença da religião celta. Então, o mitraísmo, ele cria numa tríade. Então, para não dividir, né, vamos usar o conceito do cristão da tríade, né, para que os mitraístas aceitassem também a fé em Cristo. Então, a tríade do mitraísmo se tornou a tríade utilizada no cristianismo, dentro aqui da questão do sincretismo. A Roberta falou muito bem dos concílios aí, né? O dia do Deus Sol, né, fez substituir o Shabat no ano 336 no concílio de Laodiceia. Em 341 no concílio de Antioquia houve também a questão do sincretismo da Páscoa com a deusa Ishtar, que é a deusa da fertilidade. E essa deusa da fertilidade, ela era celebrada com coelhos e ovos, né, que representa a fertilidade. E também, no concílio de Constantinopla de 380, decidiram sobre a divindade do Pai, do Filho e do Seu Espírito, colocando o dogma trinitariano como algo oficial da igreja. Então é bem interessante tudo que a Roberta trouxe. Por quê? Porque Constantino, na realidade, ele nunca se converteu ao cristianismo. Ele sim usou de uma jogada política para unificar o império, e ele conseguiu fazer isso. E foi usado por Satanás pelo fato de distorcer o ensinamento bíblico, e durante esses 400 anos aí ele conseguiu tirar muitos conceitos que nós ensinamos hoje na restauração, que a Roberta ensinou aí com maestria, e esses conceitos fizeram o quê? Fizeram com que houvesse tanta dificuldade hoje a qual nós temos de ministrar a restauração. Essa dificuldade que nós temos de ministrar a restauração foi um trabalho em 400 anos que a igreja fez para arrancar isso do pensamento. A Roberta leu aí algumas questões históricas, temos aí a carta de Polícrates ao Papa Vítor, né?
está no livro História Eclesiástica, né? Eu até passei isso daí com a congregação da pastora Isabel, do pastor Alex, passei sobre esse tema. E tem também as homilias de João Crisóstomo também, admoestando os crentes, os gentios, a não celebrar as festas com os judeus, ou seja, mostrando um resquício histórico já no quarto século de judeus crentes, e também de mostrar que os cristãos ali do quarto século ainda celebravam as festas bíblicas. No concílio de Nicéia de 780, tá, é proibido qualquer prática judaica na igreja, ou seja, existia algumas pessoas que iriam, que faziam liturgias judaicas na igreja, que foi proibido posteriormente. Então, nós temos um resquício histórico que até o século VI aí, né, existia práticas aí judaicas na igreja que foram restringidas. Isso é bem interessante. Então, essa seria a minha contribuição nessa parte aí. Então, contribuindo mais aqui, assim, para frisar aqui o que o pastor Castro ele mencionou a respeito ali do concílio de Laodiceia, né? Se a gente for olhar, por exemplo, existe lá no Cânon 16, dizendo os evangelhos devem ser lidos no Shabat, com as outras escrituras. Até aqui tudo bem, olha só. Isso aqui está sendo citado pela patrística, mas, de repente, os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas devem trabalhar neste dia, honrando o dia do Senhor. E qual o dia do Senhor? O dia do sol. E quem está dizendo isso aqui, ó, é justamente Constantino. Olha só, todos os juízes e pessoas das cidades e os artesãos devem descansar no venerável dia do sol. E assim ficou, né? E assim permaneceu essa questão do domingo, né? E o domingo ele permaneceu até hoje, vindo de tradições, né? Que não teve relação com as escrituras, mas sim com um decreto que foi feito lá na patrística. Muito bom, Alberto. Entendeu, Fátima? Entendi, muito obrigada, viu, pela explicação. Ô, Kerr, só me fala, qual concílio que colocaram, você falou, o concílio que trouxeram esse sincretismo aí da deusa Star? Concílio de Antioquia de 341. Ah, tá joia, obrigada. Nada. Ô, pastor, só para confirmar, não que eu estou duvidando, mas eu quero pegar o nome para poder pesquisar também. Todas essas informações, elas estão contidas em um único livro ou é mediante a vários estudos que você e a Roberta fizeram? São vários isso, muito bom. Muito bom, eu ia falar isso daí. Seriam vários estudos da coletânea da patrística. E a patrística, ela é uma literatura bem vasta, né? Então eu tenho aqui algumas coleções da patrística. Então seria uma coletânea de vários livros. Ah, entendi. Mas todos têm trabalho com o nome patrística, é isso? Isso, sim. É vendido pela editora Paulus, inclusive. Excelente. Tipo assim, se você quiser, você pode fazer a coleção dos principais livros, que estão mais lá próximo, porque põe aí uns 3 mil para você fazer a coleção da patrística. É isso mesmo. Eu tenho os livros da patrística. Eu tenho os livros da patrística aqui também, tem de Agostinho de Hipona, tem a conversa de Juste Martins ali com o Trifão. É uma coleção verdinha da patrística, excelente, e pela editora Paulus é mais confiável, tá? Exatamente, é uma editora católica, e se a gente quiser aprender algo sobre patrística, a teologia católica é a melhor que tem. Exatamente, para falar sobre patrística, sim. Entendi. Depois, se vocês tiverem algum site, assim, ou pelo menos alguns livros assim, para iniciante, puder enviar, postar lá no grupo, se vocês lembrarem, puder fazer isso. Tem os livros principais que você pode seguir ali pela patrística, por exemplo, principalmente aqueles livros lá dos primeiros, da pós-era apostólica, são os principais livros que você vai estudar, porque depois você vai ter até um resumo em Agostinho de Hipona, por exemplo, de tudo ali, mas é legal você pegar Justino Mártir, você pegar Eusébio de Cesareia,
todos esses principais ali da patrística bem do começo, porque eles vêm citando ali no livro. A era apostólica, era pós-apostólica, aí você vai os pais da igreja, você vai conseguir pegar toda essa conotação aí. Ah, entendi. É tudo bem lá do começo. Tem os livros principais aí da patrística para você pegar e já sair lendo. E para você conhecer bem de patrística, vai ter que ler muito. É bem grosso os livros. São quantos Pode volumes? continuar, Roberto. São 40 e poucos volumes, não é a patrística? Eu acho que até mais, porque isso, a patrística é por aí. Depois que passa a patrística, que a patrística ela vai englobar os pais apostólicos, vai falar dos apologistas, depois vai entrar nos concílios. Eu só sei que vai até o século XV ali, né? Então, é muita coisa. Tem coisas boas, assim, tem coisas boas também, mas tem muita besteira também. É igual o Talmud, né? É igual o Talmud. Tem coisas ali que você pode aproveitar e outras coisas que não. Quando a gente menciona sobre patrística, assim, vocês entendem exatamente o que é patrística ou vocês ficam meio perdidos? Bom, pelo meu ponto de vista, eu imagino que seja uma coleção, né? De vários livros. Mas vocês entendem a importância da historicidade da patrística ou vocês não conseguem entender? Porque depois eu posso até falar para vocês entrar nessa questão da patrística, pelo menos ali de um resumo para vocês tentarem entender o que de fato seria a patrística. O que a patrística ela trata, em que período, eras, né? Inclusive, o que você está falando, Roberto, é muito importante para quem está entrando na visão da restauração, porque tem muitas pessoas que eu chamo de papagaio de pirata, que escuta alguns líderes que dizem que estão na restauração, e esses líderes começam a criticar a patrística, colocando como algo demoníaco, tá? E, na realidade, existe muita importância na patrística. Se não fosse a patrística, na realidade, ela confirma a restauração. Então, é muito importante, antes da gente fazer uma crítica, saber o que estamos falando. Por quê? Eu vejo muitas pessoas fazer críticas, e as críticas têm que ser feitas. Só que a pessoa tem que saber o que está falando, porque às vezes a pessoa fala um monte de besteira e não sabe o que está falando. E, por exemplo, eu tive um debate com um teólogo que é formado no Mackenzie, né, faculdade presbiteriana, e o cara é fera de patrística, ele sabe mais de patrística que eu. Só que como o pouco que eu sei de patrística eu aprendi com um padre, né, aí eu trouxe algumas questões que ele não tinha lido ainda, porque ele se achava o cara que tinha lido tudo de patrística. Eu trouxe uma literatura da patrística que mostra... como chama o nome dele, meu Deus do céu? Eu sou péssimo para gravar o nome. É o bispo de Alexandria ali, que ele esquartejou. Esse bispo ele foi até responsável do cânon do Novo Testamento, né? Bispo Atanásio, né? Eu trouxe uma questão da patrística que ele não conhecia, que o bispo Atanásio, ele matou, esquartejou um outro bispo por não crer na Trindade. E saiu desfilando com os restos mortais desse bispo, porque esse teólogo da Mackenzie, ele exaltava o bispo Atanásio. E quando eu trouxe essa vertente, ele ficou meio que sem graça, porque na mente dele, como ele trabalha mais com uma teologia mais ortodoxa sobre a patrística, e que dá ênfase aos concílios, eu demonstrei para ele que existe falhas, né? E ele não sabia dessas questões, porque não foi passada para ele. E, assim, é bem importante se ter uma visão neutra para se estudar a patrística, para que você não se apossata da fé. Por quê? Por exemplo, você pegar o bispo Atanásio mesmo, que foi um dos responsáveis do cânon do Novo Testamento, da forma que é, com os 27 livros. E você vê que o cara era um cara meio ímpio, né?
você vai entrar em parafuso, mas na realidade Deus usou esse ímpio para fundamentar o cano do Novo Testamento, que é bem interessante. Sem contar que aquelas pessoas, durante aquele período, elas já eram assim, né? Dessas formas meio bárbaras. Imagine só, gente, a Oliveira Brava entrando ali, tentando entrar ali na questão do Novo Testamento. Eu vou só passar aqui uma questão da patrística para eles, tá, pastor Keston? Para eles ficarem... Fica à vontade aí, filha, fica à vontade. Até para a gente poder seguir com o estudo, né? Tipo, o termo patrística, né, significa aí pais da igreja, tá? Só para quem não sabe. Foi uma fase ali da corrente filosófica cristã dos 7 primeiros séculos, né? Depois de Cristo, é claro. Então surgiu logo após a era apostólica, tá? Vamos assim dizer, a era dos apóstolos, né? Então, inclusive, foi uma etapa de grandes trabalhos filosóficos para a fundamentação de doutrinas cristãs, tá? E o combate das heresias que iam surgindo durante aquele período. E a patrística, ela remete aos padres da igreja, né? Vamos assim dizer, padres da igreja. Padre tem a ver com o sentido de pai, não é um sentido de padre da igreja católica, tá? Isso é importante a gente também falar, né? E não tem relação nesse sentido, quando a gente fala padres da igreja ou pais da igreja, não tem relação com a ordenação sacerdotal, tá? E esses padres da igreja, eles foram os primeiros a conduzir a edificação ali doutrinária, né, com os seus escritos, né, conciliando a fé com a razão, a teologia com a filosofia, né, e com fortes prestígios, né, o pensamento neoplatonismo, né, na filosofia. Então a gente vai encontrar bastante essa questão dentro das escrituras nesse sentido de interpretação. Por isso que às vezes você fala assim, neoplatonismo, tarará. Enfim, e a patrística, que são os pais da igreja, alguns foram padres, tá? Outros foram bispos, e até mesmo leigos também fizeram esse papel da defesa da igreja ali durante esse período, tá? Então deram coerência ali ao cristianismo em um período essencial para a igreja. Então esses homens, eles desdobraram todo o pensamento criado, o pensamento, vamos assim dizer, cristão, que estão além das escrituras sagradas, ou seja, aqueles pensamentos que não podem ser respondidos, eles trazem esse desenvolvimento desses pensamentos, tá? E pelo menos dos pais da igreja, 17 dos 36 doutores da igreja, né, eles são da patrística, ou seja, são 36 doutores da igreja em quase 2.000 anos de história. Então, eles são padres da igreja, ou seja, isso é narrado como um período patrístico. E eles desenvolveram todo o pensamento cristão. Então, uma vez que nem tudo o que Yeshua, vamos assim dizer, disse ou foi escrito, e caso contrário, ainda assim haveria interpretações, né? E os patrísticos, eles interpretavam isso. Então, eles corrigiram essas propagandas que eram feitas ali na época por hereges. Eles defenderam, acima de tudo, a fé. Então, imagine só, no meio dos gentios também ali, isso foi se levantando muita coisa. Então, nem todos os padres da igreja, inclusive, eles foram canonizados, já que alguns deles incorreram, sim, heresias. Um deles muito conhecido, inclusive, como pai da Trindade, por exemplo, apesar de eu gostar muito de ler Contra Praxes, porque ele traz uma concepção muito, muito parecida com algumas concepções do judaísmo. Tertuliano, por exemplo, foi um deles, né? Que ele não foi canonizado por ter caído ali, segundo o catolicismo, né? Ele caiu em heresias, porque, se eu não me engano, acho que ele seguiu, foi o montaísmo, uma coisa assim. E também Orígenes também não, né? E você vê que esses caras estavam lá atrás, em mais 220 a 253 depois de Cristo, e eles não foram canonizados devido a alguma questão que eles levantaram e que não foram aceitos pela patrística, tá? Grandes nomes da patrística você vai encontrar aí, por exemplo, São Clemente Romano, considerado ali o primeiro pai da igreja, tá? E ele escreveu ali, por exemplo, o primeiro documento cristão que não está incluído no Novo Testamento. Ele foi um papa da igreja. Ele, assim, ele viveu toda a sua vida ali no primeiro século da era cristã e foi contemporâneo, vamos assim dizer, dos apóstolos. Essa é a tradição que se segue na patrística. E os 4 maiores do Ocidente, você tem ali a Igreja Ocidental, tá? E você também tem a Igreja Oriental, ou seja, da Igreja Ocidental você tem o Ambrósio de Milão, você tem Jerônimo de Estridão, você tem o Gregório Magno, você tem Agostinho de Hipona. Podemos resumir, na realidade, toda a patrística aos ensinos de Agostinho, né? Que ele foi um dos maiores nomes da patrística, embora eu acho que é importante você ver lá atrás, porque nem tudo Agostinho vai citar, tá? Então, você tem ali também a Igreja Oriental, que seriam os padres gregos. Aqui vai entrar os padres gregos, que seria Basílio Magno, Atanásio, que foi citado aí pelo pastor Keston,
Gregório Nazianzeno, você tem ali Nazianzo. o Crisóstomo. Isso, exatamente. Esses nomes aqui grego. E os 12 apóstolos, você tem os 12 apóstolos, eles vão passar a tradição de que os 12 apóstolos eles foram encarregados de dar origem a uma doutrina cristã. E aí esses pais da igreja, a patrística, ela vai passar essa ideia que eles foram responsáveis por desenvolver essas doutrinas. E aí essas doutrinas seriam dogmáticas, exegéticas, teológicas, filosóficas. E eles defenderam ali e se aprofundaram sobre vários assuntos complexos, principalmente de questões cristológicas, né? Sobre a divindade plena de Cristo ou não divindade do Messias. Isso aí você vai ver muito em debate lá na frente. E também você vai observar que houve um conflito gigantesco dos pais da igreja contra os arianos, né? Que eles negavam ali a divindade de Cristo. Aí você vai ver, eles vão taxar isso como heresia, foi condenado nos grandes concílios ali do quarto século depois de Cristo. Mas essa questão, por exemplo, como o pastor Kester deu, essa questão ela não remeteu só à patrística, não. A gente tem ali, por exemplo, no caso dos calvinistas também, teve uma pessoa também que ela foi morta porque ela não acreditava na Trindade. E Calvino, ele simplesmente decretou que o cara deveria morrer mesmo porque ele não cria na Trindade, né? E Miguel isso também Serveto. remete dentro do Isso, Miguel Serveto. Isso também adentra dentro do protestantismo também, né? Você vai ter casos aí do cristianismo, porque as pessoas, muitas das vezes, elas tentam atacar o catolicismo porque tem esse histórico de inquisição, de pregões, etc. e tal, que foi uma história muito feia, né, da igreja. Mas também ele se levantou essas questões também dentro da igreja protestante também. Você vai observar que Ana Batista se afogavam outros no batistério, batizando-os de forma obrigatória. Então você vai observar tudo isso. E lá no primeiro século você vai ver o quê? O judaísmo com ódio infundado também, né? Tem essa questão também. Tanto que ele saiu matando seus contemporâneos e Yeshua só foi um deles, que foi para a cruz. E uma questão bem interessante que quem próprio traz isso é a literatura rabínica, né? Então, voltando aqui para a questão da patrística, as duas naturezas, por exemplo, de Cristo ali foi discutida, né? Por isso que você tem essa ideia no cristianismo, humana e divina, né? Levantou-se heresias também a esse respeito, por causa de grande debate na época. Você tem heresias sendo combatida como o monofisismo, o nestorianismo, o apolianismo, acho que é apolinarismo, né? Acho que é assim que se fala. Apolinarismo, teve também o saberianismo. Isso. Vai lembrando aí, pastor Kessler, eu não lembro tudo não. Que eles negavam a união hipostática das duas naturezas de Cristo, foi combatida. Também na patrística, um pouco mais tardia, você vai ver que se desenvolveu a maternidade divina de Miriam, que seria de Maria, a virgindade perpétua. Você vai ver também que teve o primado de Pedro também, que é o primado ali da Sé romana. Isso tudo lá para trás da patrística. As necessidades da universal da graça, Santíssima Trindade, sacramentos, ou seja, diversos outros assuntos que as escrituras elas não respondem, sobretudo, explicitamente falando, né? Muitos deles foram ali colocados pela patrística, e eles vão acarretar que eles foram iluminados pelo Espírito Santo, que os pais da igreja eles resolveram essas questões complicadas, assim, se desenvolveram dentro do cristianismo de forma sólida dessas doutrinas e tradições, que mesmo quando houve a reforma protestante, ainda assim se acarretou coisas lá da patrística, né, que ela veio do catolicismo. Por isso que a tradição diz que a igreja católica é uma igreja bimilenar, né? Então, são basicamente todas essas questões aí. Isso daí, praticamente resumindo, né, seria a patrística. E assim, a gente pode até dividir a patrística, a literatura da patrística, em 3 períodos, que é o período antiniceno, que está lá até 325 depois de Cristo, que é anterior aos primeiros grandes concílios ecumênicos de Nicéia, lá de 325, que é a primeira geração dos padres apostólicos, e as escrituras produzidas entre o primeiro e o quarto século, por exemplo, você tem ali Santo Inácio de Antioquia, que foi citado pelo pastor Kesto, o São Policarpo também de Esmina, são que eles sempre colocam assim no catolicismo, né? O Justino Marte, né? O Santo Irineu de Lyon, por aí vai, e a segunda fase é o período niceno, que é de 325 a 451 depois de Cristo. Então, desde o concílio de Nicéia até o concílio de Calcedônia, por exemplo,
nesse período surgiu os primeiros grandes sistemas filosóficos do cristianismo e das grandes sistematizações teológicas, né? Considerando ali, por exemplo, o século de ouro, né? Da patrística. Então, a perseguição do Império Romano contra a igreja, ela cessou durante esse período, com o imperador Constantino, né, que foi em 313, que foi uma jogada política. Então, grandes teólogos, filósofos, cristãos lá da época, eles puderam e se dedicaram à questão da composição de obras, né, que dispõem, por exemplo, de grande valor até os dias de hoje, que é justamente as obras que você vai encontrar aí na patrística. Até houve defesa da fé cristã, esclarecendo dogmas cristológicos, trinitarianos, como eu falei, e a terceira fase, você tem o período pós-niceno, que é de 451. Ali já é basicamente... Aqui tem uma discussão que foi século VI, alguns vão botar século VII ali no Ocidente, ou até o VIII, né, no Oriente. Ou seja, é uma fase final da patrística, onde você vai ver já a decadência e o desenvolvimento da parte ocidental do Império Romano. Ou seja, a Europa se tornou, naquele momento, um verdadeiro mosaico de povos bárbaros, e mais para frente o aparecimento e o surgimento do Islã, do islamismo. Então, todas as obras da patrística, a partir daqui, ela foi diminuindo até praticamente o sétimo século, mas aí tem gente que vai colocar que foi o sexto, outro vai botar que foi o oitavo no Oriente, enfim. E lá para baixo tem o São Gregório Magno também. Então, isso praticamente seria a história da patrística, e é muito estudada pelo catolicismo. Para quem faz teologia no protestantismo, né, são raras, eu acho, que dão patrística, tem alguns que dão, que até vi com o pastor Kess, a metodista eu acho que dá, né? A metodista, ouviu, Roberta? As mais fortes do protestantismo na patrística são três denominações que são fortes na patrística. É a metodista, a batista e os presbiterianos, tá? Eles ensinam um pouco mais profundo a patrística, mas não é tão profundo quanto a teologia católica. A teologia católica é muito mais profunda. E até mesmo o que você falou é bem interessante, Roberto. Eu queria até acrescentar algumas coisas sobre o que você falou. O próprio bispo Clemente de Roma, né? Eu lembro que quando eu fiz o meu TCC sobre a história da igreja, eu fiz em cima dele, né? E eu trouxe uma perspectiva que é compartilhada por alguns acadêmicos aí, referente ao bispo Clemente de Roma, né? Porque fala que ele era um romano. Só que, por exemplo, quando eu li o texto, no caso em grego, da sua epístola, eu vi que tinha hebraísmos, né? Eu falei, mas como que o bispo Clemente pode ser um romano se tem hebraísmos na escrita dele? Ele tinha um grande conhecimento também do Tanakh, que seria a Antiga Aliança. Inclusive, se não me falha a memória, o pai da igreja Orígenes fala que o bispo Clemente falou o autor do livro de Hebreus, né? E só que existe uma guerra em cima disso, porque o Zé de Cesareia fala que foi Paulo, e Orígenes fala que foi o bispo Clemente, né? E vai ter um bispo também que fala que foi Apolo que escreveu o livro de Hebreus. Então tem uma guerra em cima disso. Mas é bem interessante que a literatura, né, o gênero literário de Hebreus é bem semelhante à epístola aos Coríntios, que foi escrita pelo bispo Clemente de Roma. Eu li ela em grego, e ela possui bastante hebraísmos e aramaísmos ali, né? Então, por exemplo, eu trouxe a minha tese de TCC na época, eu até falei para o professor, gostou? Eu falei, professor, a minha tese é que o bispo Clemente de Roma, tá, ele era um judeu, ou então um descendente de judeu, né, no caso, como Timóteo, pelo fato dos hebraísmos, né? E o professor achou interessante, né? E depois eu vi alguns outros acadêmicos, eu não sou tão bom como você que guarda o nome das pessoas, mas eu vi alguns outros acadêmicos que têm essa perspectiva, eu achei bem interessante. Eu pensei que era um pensamento só meu, né? Mas não era. Então existe uma perspectiva bem interessante em cima disso que você trouxe. E você trouxe a questão aí da subdivisão da patrística, é muito bom. A importância de Tomás de Aquino também, né? De trazer a questão filosófica para a igreja, né? A importância da igreja gótica. Então, ou seja, quando acabar essas 30 apostilas, que vai demorar um pouquinho para terminar,
eu vou ver se eu passo para o pessoal da Fátima, o Roberto, de uma forma resumida, a história da igreja. Eu tenho até uma apostila boa aqui que eu fiz com o pastor David Young. Olha aí, que beleza! E assim, é bem interessante mesmo, boa. né? Quando o São Clemente Romano, inclusive, ele é lá de 97, né? Tipo assim, lá do primeiro século ainda, né? Sim, exatamente. Por isso que inclusive, o apóstolo João era vivo ainda. E uma questão bem interessante, pastor Kess, é que a gente deve lembrar que por causa dessas decisões ali da patrística, muitos deles acabou criando um preconceito muito grande ali, né, em relação aos judeus, que você vai ver que durante o período durante a história, na realidade, eles tentam descaracterizar, né, o judeu, né, tentar esconder o judeu. Então, não seria muito difícil de São Clemente ter sido um judeu e que, com o longo da história, foi descaracterizado. Até o próprio Messias foi descaracterizado como judeu. Virou um romano, lobo do olho azul. E dirá Clemente ali que não era nada, né? Ou seja, estava ali como nada. Exatamente. Então, é bem a única questão negativa de Clemente, né, que eu posso observar na sua epístola, e até o pastor David Young também, ele concorda com essa vertente, é que o bispo Clemente, ele é o primeiro a dar indício de um papado, sabe? De colocar um presbítero como líder único das igrejas, né? Ele só traz esse indício, mas assim você vê um pensamento dele bem judaico, tá? Mais judaico do que romano. Exatamente, e talvez tenha a ver até com um pensamento muito desenvolvido, talvez, assim, na questão do assunto que a gente vai entrar aqui, que é justamente sobre essa questão da Beit Shammai e da Beit Hillel, porque você vai ver essas escolas, elas vão trazer essas questões. Por que é importante você entender essa era aqui da patrística? Porque você vai entender a era também aqui do porquê que tinha Hillel, tinha Shammai, né? Daí você vai combinar aqui na frente para tentar entender sobre essa questão, porque ela vai trazer à tona muitos pensamentos que estão. Então eu imaginei, como surgiu dúvida aqui do pessoal, foi importante a gente mencionar a patrística, para eles tentar entender, porque talvez tem pessoas que nunca ouviram falar, né, de patrística. Eu conheço um monte que nunca ouviu falar da patrística. E aí eu acho interessante para a gente poder principalmente principalmente o pessoal da Fátima, que é uma igreja restaurada, dá importância à patrística, porque eu lembro quando eu conheci a Fátima, as pessoas falaram que tudo que via no cristianismo era ruim para Fátima, e não é bem assim. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Então, ou seja, a importância da patrística na questão histórica é muito interessante. E até mesmo, Roberta, eu vou estar entrando em cirurgia dia 11, né? Mas mesmo assim você vai continuar passando isso para eles, essa apostila, se você puder, por favor. E até mesmo eu quero, se eu tiver em condições, eu quero passar, quando entrar na questão da discussão de Hillel e Shammai, eu quero ler o texto grego aqui da vertente de Cristo. Por quê? Porque esse estudo, essa apostila, ela foi elaborada pelo Dr. Elioquim Lesenberg, né? Se eu pronunciei certo o nome dele. E ele trouxe uma perspectiva, né, sobre Cristo. Né? Quando a gente pega o teólogo alemão Joaquim Jeremias, né, o livro dele chamado Jerusalém nos Tempos de Jesus, ele vai trazer uma outra perspectiva sobre o casamento, né? E o David Flusser vai trazer uma outra perspectiva, e eu tive uma outra perspectiva. Que não anula o que o Dr. Eliakim fez aí, nem o Flusser, mas é uma perspectiva que eu vi no grego que talvez, né, eles não possam ter visto, né? Que é bem interessante, porque existe uma perspectiva bem ampla, só que eu não vou entrar agora, porque eu quero esperar chegar lá nesse assunto para a gente abordar. Aí eu quero trazer, né, o que eu encontrei no grego ali, né? Espero poder estar bem de saúde para passar para vocês aí, e até compartilhar. Mas foi muito bom comentar um pouquinho da patrística para que a gente possa entrar em outras perspectivas, porque essa apostila aqui, ela é muito rica. Essa apostila aqui é muito rica e ela vai abordar vários assuntos. Então é bem interessante. Até você falou também de divindade, acho que a apostila número 11 ou 12, ela vai falar sobre o Logos, né? E vai ser quando a gente vai entrar, vamos falar sobre os dois poderes no céu, né?
que foi até discutido mesmo pelo Rabino Akiva e pelo Rabino Mir, né, que é bem interessante. Então, essa apostila aqui é bem interessante, você trouxe essa aula aí, e até mesmo da questão, acho que a apostila de número 16, se não me falha a memória, ela vai falar da desjudaização dos apóstolos e vai abordar, durante todo o contexto histórico também, sobre a questão da desjudaização. Então, a gente vai entrar em muitas perspectivas. Esse curso é muito bom por causa disso. Ele vai entrar em algumas perspectivas, ele vai citar as fontes e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Muito bom, professor Keston. Tem até fontes, principalmente quando a gente entrar aqui na questão de Hillel Shammai, tem muita coisa para ser abordada, tem muita coisa para falar. Essa é uma postura aqui que vai render. Se exatamente, inclusive... rendeu, imagine essa. Então, inclusive, quando você for falar dos Ugotes aí, antes de Hillel e Shammai, o próprio Talmud já fala dos antecessores deles também, que foram importantes para o judaísmo, para ser formado, né, um protótipo de judaísmo rabínico. É bem interessante isso. Até mesmo a questão da Mishnot, que seria as recitações, algo bem interessante. Então tem muita coisa para falar aí. Verdade. Alguém tem alguma pergunta? Tá todo mundo quietinho? Que deu a hora, né? Eu acho que a aula já deu a hora, mas é bom tirar as dúvidas para a gente encerrar. Não, foi bênção, foi bênção. Benção demais. Guilherme, você gravou isso daí, pelo amor de Deus. Com muito conteúdo, muita coisa. Quando o pastor falou, deixa eu só acrescentar um pouco, eu falei, meu Deus, tem mais ainda. Mas eu tô brincando, brincadeira. Foi uma benção demais. Nossa, muito bom. Guilherme falou que gravou. Nossa, que ótimo. Glória a Deus. Olha aí, que bom. Isso aí tem estudo para toda a vida. Tá pensando o quê, Marcos? Vai escapar dessa? Nossa. Isso aí é pro Marquinhos, o Guilherme, dar aula lá na Shekinah lá. O pessoal que vai chegar e vai ter muito conteúdo para eles, né? E é claro que a leitura que eles vão ter da patrística, eles vão ter novas revelações ali também, que é interessante. O intuito até mesmo da gente passar esses estudos para vocês pesquisarem também, porque eu não li toda a patrística, acho que eu não li nem a metade da patrística, que é muita coisa, né? A questão da literatura rabínica, muito menos, que é bem maior, né? Mas a Roberta, ela está bem habilitada também, não só na literatura rabínica, mas estou vendo que ela está bem na patrística também. Ela trouxe uma informação tem informações que a Roberta trouxe aqui, que eu tenho amigos meus que são bacharéis em teologia, que eles não sabem isso. Eles têm dificuldade para isso. Por quê? Porque não, como o professor Tiago falou no seminário, não é só você ter um diploma acadêmico. Se você fazer uma faculdade, mas você não lê e não estuda, você vai ficar raso. E a Roberta, ela lê muito, então por isso que ela tem esse vasto conhecimento aí. Esse conhecimento a respeito da patrística que eu adquiri foi até na obra do doutor William Lane Craig, que inclusive estudou na Universidade de Cambridge, né? Ele estudou, apesar de um protestante, ele fez teologia em Universidade Católica. Então ele viu patrística, tanto que a capa do livro dele, Apologética Contemporânea, tem a cara da patrística. E dali para frente eu adquiri alguns livros da patrística, mas também não é toda a patrística, mas os principais, os primeiros livros são muito top para ler. Tem alguns de Agostinho de Hipona também para ler, porque são bem interessantes mesmo, e vai trazer à tona essas questões que vocês podem ir atrás e pesquisando, a questão da historicidade da igreja. Muito bom. Antes de abrir para terminar as perguntas, vocês estão vendo a tela aí? Eu consegui compartilhar a tela para vocês aí? Sim. Olha aí, ó, o Guilherme vai passar aí, ó, o download aí, ó, da patrística, ó. Vai todo mundo ganhar o livro. Então eu acho que eu aprendi a mexer aqui agora. Tava fuçando aqui para ver se mexer. Tem mais alguma pergunta, gente? Aproveita aí. Leia, Fátima. Tá ótimo, o Marco tudo ok. O Marco, a Fátima, a Leia estão até agora processando, sabe? Assim, estão processando o que Tá tranquilo. foi falar. Tá tranquilo. Alguém vai ver a patrística. Olha, viu, Roberta? Roberta e pastor, Keston, então, eu um pouquinho só da patrística que eu comecei a estudar, naquele livro lá do Eusébio de Cesareia, né? História Eclesiástica, é bem resumidinho, né?
Mas Sim. já abriu de tanto pastor Kerson falar da patrística, citar não sei quem, fulano. Aí eu me interessei e comprei esse livro. E assim, é muito resumidinho, né? Mas para gente que, né, leigo, mas abriu muito a minha cabeça, um pouquinho já que eu li, abriu muito a minha cabeça e eu comecei realmente ajuda a gente a entender a restauração. Muito bom, Léa, muito bom. É muito bom. Inclusive, Léa, a leitura da patrística vai fazer você ver da onde que veio os dogmas do protestantismo, né? Entendeu? E até mesmo você fazer um filtro, porque tem coisas boas da patrística. Tem cunhos históricos bons da patrística. Até mesmo a questão dos fragmentos de Egésipo, que provavelmente era um judeu messiânico, que era descendente direto de Tiago, né? Ele vai trazer algumas perspectivas bem interessantes. A literatura dele se perdeu, mas existem alguns fragmentos de Egésipo. E o próprio Eusébio Cesareia cita Egésipo como um judeu messiânico. Então, você tem base histórica sobre judeus messiânicos, que é bem interessante. Aconselho também, Léa, você comprar um livro chamado Manifesto Judaico-Messiânico, do Dr. David H. Stern. Vai trazer uma perspectiva bem interessante. Eu também tenho aqui, é muito bom esse livro. Tá? É muito bom esse livro, muito bom mesmo. Sim, vou comprar sim. Tá? Para vocês entenderem Manifesto Judaico-Messiânico. Vocês vão entender a história do judaísmo messiânico na Idade Média. É bem interessante. Tem muitos pais da igreja, muitos padres da igreja que eram judeus de fato. Exatamente. Inclusive, o livro Manifesto, ele vai trazer, vai contar a história de John Mark Levy, um padre anglicano que era descendente de judeu, que no final da Idade Média ele restaurou a sua fé. Tá? Ele praticamente, vamos dizer que ele judaizou uma parte da igreja anglicana. É bem interessante. Aí vai falar também de José Rabinovich, Ellison, que era um presbítero, um líder presbiteriano, descendente de judeu. Vai abordar bastante a reforma radical, que é pouquíssimo falada, né, nos seminários. Então, ou seja, tem muita coisa que hoje em dia está aberto, né, para informação, que muitas pessoas que fizeram seminário não aprenderam. Eu, por exemplo, eu fiz um seminário bom, eu fiz 4 anos de Batista. E aprendi muita coisa boa lá na Faculdade do Batista. Mas tem algumas coisas sobre a reforma radical que a Batista não ensinou, né, que é bem interessante. Então, tem muitas coisas que são faladas aí que é bem interessante a gente estudar para ter uma perspectiva mais ampla. Né? Sim, isso aí. Gente, Shalom, deixa eu fazer uma perguntinha. Eu queria... Eu tive matéria de filosofia cristã na minha facul, né? E ela falou de 2 períodos. Um vocês estão falando aí que é da patrística e o outro é da escolástica, né? Obviamente que na faculdade não é muito aprofundado. Eles vão para os principais, né? Na patrística o Santo Agostinho e na escolástica o São Tomás de Aquino. Eu queria só tirar a dúvida, qual que é, assim, a grande diferença entre esses 2 períodos? Quer falar, Roberto? Fica à vontade. No caso, você está comparando o Santo Agostinho, ele é bem posterior. Tá? Não os 2 filósofos. Eu digo os 2 períodos. O período da patrística em si e o período escolástico, porque um foi quando estava começando, né, a formar os dogmas cristãos, defendendo a fé, tinha os apologistas e tudo mais, que é o da patrística, e teve o período da escolástica, que foi mais, pegou aquilo que, pelo que eu entendi, tá bom, gente? Pegou aquilo que a patrística já tinha feito e aí começou a caminhar a partir daquilo que eles fizeram.
Mas qual que é a diferença, assim, principal entre o período da patrística e o período escolástico? Ou Então, é a mesma coisa e só mudou o nome? Não, não é a mesma coisa não. Vou explicar aqui para você. Quando você entra aqui nessa questão desse período aqui escolástico, né? Você tem ali. Lembra que eu mencionei. Ih, tô meio distante. Tá me ouvindo agora? Lembra que eu mencionei, por exemplo, que o período patrístico ele se finaliza ali. Claro que vai ter debates ali entre os historiadores que eles vão finalizar ali entre o século VII, ou alguns vão dizer que foi no 8, século né? VI. Exatamente. E já a filosofia ali escolástica, por exemplo, que já vem ali de uma tradição, ela já vai finalizar de forma... Ela já vai entrar ali no século IX, se eu não me engano, né? E vai se estendendo ali até o século VIII, se eu não me engano. O século VIII. Vai se estendendo, eu acho que é século IX até o... Deixa eu tentar lembrar ali eu acho que até o século... Eu não lembro até o século que vai ali. Eu acho que até o século XIII, alguma coisa assim do tipo. Eu acho que até o século XIII, uma coisa assim. Acho que é século IX e século XIII. Isso. Até o século XIII, viu? Isso, até o século XIII. Isso, e é um período ali medieval já. Você já entrou ali numa questão mais filosófica. Então, o que eles fazem ali? Entre a diferença dessa questão dessas duas virtudes ali, né? Você vai ter uma diferenciação ali, entendeu? Nesse sentido. Então, não se trata, inclusive, do primeiro século. E a escolástica também ela vai utilizar de muita concepção histórica ali, inclusive, a respeito da patrística, daquilo que já foi desenvolvido lá atrás. Não é... Para você entender um pouco melhor, Guilherme, Tomás de Aquino, ele foi o Maimônides do cristianismo. A patrística ela encontra-se basicamente num período também de transição, né, da antiguidade para o medieval. Tem essa questão, é um período de transição. E além de ter ali com a valorização ali, por exemplo, como eu mencionei, né, que eles pegavam muita questão platônica, de Platão ali. Então tem para desenvolver, inclusive, a questão da teologia ali, né? E aí você já vai ver essa diferença ali. Bem citada aí com o pastor Kerr, essa questão do Tomás de Aquino. Então, a gente vai aprender em detalhes, o Guilherme, quando a gente for estudar a história da igreja, a gente vai abordar na profundidade sobre isso. O problema é que o período ali, por exemplo, do escolástico, ele já sofreu influência árabe, o que não tem relação com a patrística. Que já foi um período greco... A diferença que caracteriza bem aí entre esses dois períodos seria, basicamente, claro, que filosófico. Na patrística tem uma tendência filosófica mais platônica, né? A questão das ideias, que aí greco-romana, por aí. Vai falar lá das duas cidades, né? A cidade de Deus, a cidade dos homens, que é o mundo das ideias, e a escolástica, ela tem foi quando até teve aquela descoberta dos árabes das obras aristotélicas, né? E o pensamento escolástico ele foi caracterizado mais por esse pensamento aristotélico. Seria mais ou menos isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Tá, então fechou, então. Entendi. Porque da mesma forma que Maimônides trouxe Aristóteles para o judaísmo, Tomás de Aquino trouxe Aristóteles para, no caso, o cristianismo. Inclusive, historicamente, quando começou a ter as cruzadas já, ali, como o Roberto falou, no século VI ali, já surgiu o islamismo. O islamismo, né? As tribos dos seljicidas, né? Isso é compartilhado pelo historiador Baker, né? A gente vai citar um pouquinho sobre ele também. Ele fala que os seljicidas, que eram tribos árabes, eles começaram a atacar o cristianismo, né? Mas o lado bom desses ataques é que o Islã ele começou a ter uma desenvoltura filosófica maior por ter tido contato com Aristóteles. E a igreja em si, ela estava bem engessada, né, por não permitir o estudo filosófico. E Tomás de Aquino, ele trouxe a filosofia para a igreja, no entanto que
Tomás de Aquino ele foi a mola propulsora de surgir o protestantismo. Por quê? Depois que os padres começaram a filosofar, até mesmo com as literaturas de Aristóteles, surgiu Martinho Lutero posteriormente com a Reforma, questionando o ensinamento católico. Entendeu? Daí vê que até o termo, né? Tomista Aristóteles. Exatamente. Tá gravando, Guilherme? Tá gravando? Tô gravando ainda, gente. Vai estar tudo lá. Vai assistir mais umas 2, 3 vezes essa aula aí. As explicações aí da aula. Glória a Deus. Amém? Gente, e quando o pastor Castro gera o link do negócio, realmente dura até mais, né? Porque o meu aqui está conectado com a faculdade, então ele não cai. Ah, por isso. Entendeu? Chique, pessoa chique é outra coisa. É nada. Eu tô aproveitando ainda que não inspirou, né? Enquanto não inspirar, eu vou usando. É isso aí. Podemos encerrar por aqui ou para a gente continuar depois? Porque tem muita coisa para falar, né, ainda, né? Mais alguma pergunta, Leia? Fátima? Não, tá tranquilo. Vou até ter que sair agora. Tá bom, então. A gente precisa se ver, hein, Fátima? Demorou, hein, meu irmão? Vamos marcar e sábado agora é Metatron, hein, gente? Eita, Metatron. A Leia e a Fátima aí, se preparem. Ô, beleza, já estou me preparando. Ô, Glória. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, então, tá? Amém. Amém. Eu vou sair, tá bom, gente? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém, pessoal. Bom, gente. Boa semana. Shalom. Amém. Shalom, shalom. Shalom.